começa aqui mais um podcast Sabor e Saúde. Hoje a gente vai falar de um assunto importantíssimo para qualquer ser humano que tenha um celular. Você conhece alguém que tem celular? A gente vai falar sobre o impacto dessa tecnologia na vida, sobretudo, dos adolescentes e dos jovens. Isso impacta no sono, na ansiedade, na autoestima, no comportamento, traz agressividade, traz tranquilidade. Há 7 meses, por exemplo, as escolas proibiram o uso de celular dentro das salas de aula e até nos ambientes da escola, para proteger essa criança, esse jovem, e para que ele possa aproveitar e desfrutar dos momentos que só a escola pode oferecer para ele. Então, hoje a gente vai debater esse assunto para saber, será que melhorou o comportamento na escola? O que está por trás desse uso excessivo de telas? Trouxemos 2 especialistas aqui que vão trazer absolutamente tudo que a gente precisa saber sobre o assunto. A gente vai receber hoje a Natália Rocha, que é diretora da Mapleberry, uma escola bilíngue aqui de Brasília, acompanha de perto o dia a dia desses alunos, conhece essa realidade. E a gente fala com a Alessandra Araújo, que ela é psicóloga e neuropsicóloga, e vai falar sobre saúde mental e vício em aparelho celular e tecnologia. Tudo bem, meninas? Olá, tudo bem? Prazer em estar aqui. Olá, bom dia. Prazer também estar aqui com vocês. Que coisa boa. Vamos falar sobre isso. Primeiro de tudo, uma pergunta bem seca. Natália, melhorou afastar os alunos de tanto celular no horário da escola? Evidentemente melhorou. Acho que a lei, o fato de ter uma lei que nos resguarda, permite que a escola tenha voz e consiga tomar mais ações. Mas acho que a gente vai ter a oportunidade de discutir. Eu não acho que a lei em si resolve, ela precisa vir acompanhada de um conjunto de outras ações, que é o que a gente tem feito, e a gente está vendo isso, e é uma construção. Não é algo que vai acontecer da noite para o dia, mas eu acho que a gente tem percebido uma interação muito mais saudável entre os estudantes nos espaços escolares, que também é uma função super importante da escola. Pois é, e não só da escola, né, Alessandra? Eu entro com você aqui, porque se foi benéfico no ambiente escolar poder desfrutar daquele momento sem a interferência do celular, isso também deveria acontecer em casa. Você consegue perceber os benefícios e os malefícios desse uso excessivo? Com certeza. Quando se toma a decisão dessa lei, os pais começam também a rever e repensar, porque a escola, muitas vezes, está dando um feedback positivo, claro, como a Natália falou, né, depois desse processo de adaptação, que eles ficaram muito mais ansiosos, quando não puderam mais mexer no celular em sala de aula. No primeiro momento? No primeiro momento foi um choque, né, as crises elas aumentaram, e aí depois a escola, com outras ferramentas, com outros programas dentro da escola, foram acalmando e hoje eles se divertem até mesmo dentro dos intervalos. E isso chega até dentro do meu consultório, com os meus adolescentes, de coisas que eles praticam na escola. Ele fala, não, Alessandra, você precisa ver o que a gente aprendeu lá. A minha escola está fazendo isso. Eu já recebi adolescentes que trouxe xadrez. Olha só. Para poder a gente jogar dentro de um processo da psicoterapia. Por quê? Foi desenvolvido isso dentro do ambiente escolar. Dá até para resgatar brincadeiras infantis que a gente tinha na nossa época, que eram maravilhosas, né? Agora eu queria saber, Natália, quais são os sintomas, por exemplo, que vocês duas observam de que aquele aluno está viciado em tecnologia? Na escola, por exemplo, que sinais são esses? Acho que para mim, um dos sinais mais evidentes é a questão da convivência. Normalmente é aquele estudante que não interage com outros, ele fica na bolha dele, do celular, e isso, acho que a Alessandra falou um pouco, a gente também tem que entender que isso é um processo. A gente não consegue resolver de um dia para o outro. Então, a gente tem conversado muito com os nossos estudantes. Inclusive, o nosso protocolo foi construído com eles. A gente envolveu eles. E aí, agora tem a lei. Esse é um fato. Como é que a gente vai lidar com isso? O que vocês acham que a gente pode fazer? Qual é a melhor forma? Né? Assim, agora, então a gente envolve eles e isso foi muito importante, porque quando eles estão envolvidos, quando eles fizeram parte daquela construção de como vai ser, em que momento, porque a lei também deixa brechas, que não é muito claro. Ele pode ser usado com fins pedagógicos, ele pode ser usado para estudantes que eu gosto de falar que são estudantes de direitos especiais, são os casos de inclusão. E aí, isso é uma brecha, e aí eu trago muito. E aí, como é que a gente vai fazer?
fazer. Até porque uma das habilidades que nós temos que trabalhar com os estudantes é esse letramento digital. Sim. Então, não é negar a tecnologia ou negar o celular. É entender que tem espaços e momentos onde ele cabe e ele tem uma intencionalidade clara e tem espaços e momentos onde ele não cabe. E aí, isso envolveu muito uma construção com eles. E aí também a gente conseguiu fazer algo que eles foram envolvidos e foram entendendo o processo. Porque muitas vezes eles também são vítimas, gente. Quem aqui já não saiu para almoçar em um restaurante e viu uma família interagindo e uma criança pequena que levou um tablet ou um celular, que foi a família que orientou ele, agora fica quieto e usa. Então, como se fosse uma babá ali para distrair a criança. Então tem uma coisa que, para mim, são camadas muito mais profundas que a gente precisa olhar. Então, a lei é importante por respaldar a escola. Antigamente, a gente tinha também as orientações, mas muitas vezes tinha adolescentes ou até famílias que não aceitavam essa restrição, e aí a gente não tinha um respaldo. Agora a gente tem o respaldo, mas para mim, o processo é de muita conversa, muita reflexão, muito envolvimento, e a gente precisa botar luz para os adolescentes, para todos os estudantes, para a questão de autoconhecimento e de saúde mental, né? Isso, para mim, é fundamental. Tocando nesse ponto, então, de saúde mental, repito a pergunta para você. Que sinais a gente pode observar de que essa criança está excedendo o uso e está prejudicando ela? A permissão, como a Natália falou, né, os pais é que fazem com que essa criança ela comece a desenvolver o uso desses aparelhos, porque a criança ela não tem o conhecimento do celular. Ele é fornecido para ela, né? Isso, ele não sabe. Não, aquele aparelho ali passa um desenho legal que eu vou poder ficar ali entretido muito tempo. É o pai que... Então, assim, é essa conscientização. Quando a gente entra ali na fase da adolescência, a própria adolescência já traz mudanças neurobiológicas para o adolescente. Então, dentro da escola, a gente começa a desenvolver matérias que faz com que a gente pense e que a gente entenda que aquele núcleo meu familiar não é igual em todos. E aí é quando eu começo a me formar como pessoa. Né? A formação da personalidade do sujeito termina ali no final da adolescência. É juntamente dentro desse contexto, formação, escola, família, que ele se faz. E aí, além dele ter, né, esses questionamentos de, poxa, por que a minha família é assim? Por que na escola eu estou aprendendo? Ele não tem esse lugar de fala dentro de casa. Então, ele não é escutado. Quando a escola chama esse adolescente, chama essa família para poder construir esses protocolos, todo mundo é ouvido. Né? Lá dentro do consultório, quando o adolescente ele me escuta e eu falo para ele, eu compreendo, porque lá não é um lugar de julgamento, é de uma formação, né, de uma orientação. Eles viram para mim e falam assim, a única coisa que eu queria era isso, que meu pai me escutasse e deixasse com que eu falasse também. E aí, qual é o movimento deles? É ir para dentro do quarto. Antigamente, ia para dentro do quarto e dormia. Hoje, ele vai para dentro do quarto, ele vai para o jogo eletrônico, ele vai para o jogo do computador, ele vai para o uso do celular. Ele vai buscar um protagonismo que na casa dele ele não encontra, né? Não encontra. Aí a gente vai para a questão assim... A gente está vendo o tempo que leva para educar essas crianças. Em 7 meses, a gente teve uma mudança substancial em todas as escolas. Natália está aqui para provar isso. Quanto tempo será que leva para educar os pais? Essa é uma questão que eu tenho refletido muito, porque no final do dia, a lei traz um respaldo para a escola, mas para algumas famílias, as famílias entendem como uma transferência de responsabilidade. Então, muitas vezes, elas cobram a escola, mas a gente precisa entender que continua sendo um processo de parceria. Então, eu preciso envolver o estudante, eu preciso contar com a parceria da família para que a gente atue juntos, porque no final do dia, quando o estudante vem para a escola com o celular, ele foi autorizado a chegar com o celular, né? Eu tenho famílias que são super colaborativas, que ajudam, que nos
acompanham conosco, acompanham o protocolo, reforçam em casa, que é muito importante quando a gente fala a mesma coisa, porque daí, dependendo da idade, ele sente mais segurança, porque tem uma coesão da escola e família naquilo que está sendo direcionado. Mas eu também tenho famílias que, às vezes, questionam, eu liguei e meu filho não atendeu. Claro que ele não atendeu, não é para ele, não é a horário de aula, ele não vai estar com o celular. Então, acho que a gente ainda tem um caminho de entender que isso não é uma responsabilidade somente da escola. A escola está ali para também atuar junto com a família, mas essa responsabilidade é da família, essa orientação é da família. E que a gente possa, por exemplo, a gente faz muito alguns recreios com atividades de intervenção, recreios culturais, que a gente coloca alguém para cantar, tocar no recreio, e eles participam. Será que não dá para fazer isso em casa também? Ao invés de ter a mesa... a criança jogando, gente, as crianças são potentes. Não era o momento de ouvir aquela criança, ouvir que experiências ele vivenciou naquele dia na escola. Por que não tratar a criança no lugar potente que ela pode estar e que a gente tem cada vez mais colocado os estudantes, desde a educação infantil? Então, acho que também tem esse processo que muitas vezes... A gente fala muito no mundo acelerado, às vezes as famílias também não conseguem administrar. E aí eu acho que o papel da escola também é fazer esse suporte com as famílias, promover podcasts como esses, promover rodas de conversa na escola, levar especialistas que vão falar um pouco, porque compromete uma série de coisas. Tem impacto no sono, e a gente sabe que sono é sempre importante, mas tem uma etapa que é no sono que a criança cresce, que se desenvolve, né? Então, é necessário para aquela criança. Eu já tive caso de crianças que jogavam muito em casa, que chegaram a ter... crises epiléticas de tanto tempo de exposição à tela. Então, fora o número que a gente tem hoje de crianças com ansiedade, com depressão, que também, para mim, está muito ligado a essa ilusão que as redes sociais acabam trazendo de uma vida perfeita, de uma vida que não há frustração. E, gente, frustração é necessária. O não, o limite, ele é necessário. Então, acho que a gente tem ainda, enquanto sociedade, aí eu coloco escola, coloco família, coloco todo mundo no mesmo lugar, a gente ainda tem muito trabalho a fazer, que a lei não vai dar conta dele, a gente vai ter que fazer juntos, né? Quando a escola, Alessandra, traz essa abordagem para a família perceber que o papel dela é fundamental, a gente consegue compreender aqui o caminho que ela leva. Dentro do consultório, na psicologia, vocês conseguem ter esse contato com a família? Qual que é o espaço que existe entre o psicólogo para falar daquele paciente para os pais dele? Por exemplo, olha, precisamos conversar sobre o que eu estou descobrindo aqui. Qual que é esse limite para chegar para os pais e falar assim, vocês precisam de uma mudança para que isso reflita no filho? Existe isso? Como existe. E é o que a gente fala, a criança e o adolescente, ele é o sintoma da família. Então, as manifestações comportamentais, né, os problemas que surgem muito pela criança e pelo adolescente, é um produto daquela família. E aí é um ponto muito delicado, mas é o que eu sempre falo e eu sempre oriento também outros profissionais. A gente precisa fazer um processo de sigilo terapêutico com essa criança, com esse adolescente, porque aquele lugar ali é um lugar seguro para eles. É o lugar onde eles podem ser eles, de fato. E trazer, sim, essa família. É a orientação parental. Né? Porque não é só a escola que é responsável, não é só a igreja que é responsável por essa educação, é a família. Quando ela fala, né, que a gente tem que ter esse manejo dentro de casa, quando eu vejo, pode ser no adolescente, pode ser no adulto que eu atendo, e eu vejo essa família disfuncional, uma das primeiras coisas que eu falo, vocês vão ter um dia à noite da família. Tá. Nessa noite da família, vocês vão fazer atividades que não seja nem no computador e nem na televisão. Vocês vão criar vínculos, pegar intimidade. Jogos, né? Uma pergunta que é tão simples e que é tão enriquecedora e que dá tanto... o pessoal fala, né, pano para manga para poder se conversar durante uma roda na família é, como é que foi seu dia? Uhum. Quantas vezes você escuta das pessoas à sua volta
essa preocupação de como é que foi seu dia? As pessoas querem falar delas e dificilmente ouvir da outra, né? Com certeza. Então, esse lugar do diálogo, ele precisa acontecer. E dentro do consultório, isso também acontece. Essas orientações, elas precisam ser dadas. Porque, muitas vezes, como a gente sabe, a nossa geração, né, foi uma geração que passou por muitas coisas, por muitos problemas, por muitos nãos, né, por muitas frustrações. E aí, o que a gente tende a fazer? A ter uma projeção de eu não quero que meu filho passe o que eu passei. Aí protege demais, ele não tem carcaça para enfrentar o mundo, né? A gente precisa do sim e do não. Eu falo que todas as emoções, elas são positivas e negativas. A felicidade, ela tem um lado bom e ela tem um lado ruim. E as pessoas pensam que a felicidade só tem o lado positivo. A dor, o luto, a perda de uma pessoa, ela tem o seu lado ruim e ela também tem o seu lado bom. Né? Então, a gente precisa entender como, para mim, como é que eu vou encarar essa decepção, essa frustração? Eu não consegui que o professor deixasse que a prova fosse de consulta. O que isso vai trazer de benefício para mim? Eu vou ter que me dedicar mais, eu vou ter que desafiar aquilo que está me faltando, eu vou poder pedir para a escola, professora, olha, eu estou em déficit disso daqui. Se eu faço uma coisa muito facilitada, quando que eu vou ter esse suporte? Não avança, quando que eu vou né? ter esse fortalecimento dentro do meu processo neurocognitivo? E aí eu acho também que as famílias precisam da ajuda. Porque muitas vezes eles também não têm ainda o recurso e não sabem como lidar. Eu costumo falar para as famílias, a escola precisa mudar porque o mundo todo mudou. E aí eu gosto de fazer uma comparação. Eles têm uma expectativa de encontrar a mesma escola que eles frequentaram. Ixi, ela Mas nem o mundo existe é outro, mais. né? Assim, não tinha celular, não tinha iFood, não tinha Uber, não tinha nada disso. Então, a gente precisa entender também que é necessário hoje que a gente entenda que o mundo é outro, a geração é outra, né? Hoje a gente tem aí geração Z, geração Alfa, estamos chegando aí na geração Beta, que nasceram em outro mundo, não foi o mesmo Sim. mundo que nós. Então, também eu acho que os pais precisam de muito apoio, porque eventualmente é uma questão até geracional. Sim, o que nós cultural. vivemos enquanto geração e o que os nossos estudantes vivem é em outro lugar, né? A gente a gente nasceu numa época que não existia nada da tecnologia. A gente conseguiu ver a chegada da tecnologia, a gente conseguiu se adaptar a ela. E a gente tem a referência dos nossos pais e dos nossos avós que foram anteriores a isso, está falando de séculos passados. A nossa geração da gente por diante já nasceu na era da tecnologia, não faz ideia de como era o mundo, nem quando a gente era pequeno, quando mais é uma distância muito grande que a gente tem que saber diminuir. Aí eu pergunto, a gente consegue identificar quando é um problema comportamental e quando é um problema de saúde mental, que já ultrapassou a linha, por exemplo, na observação na hora de tirar o celular, esse princípio que foi meio agressivo, que foi meio relutante, mas que depois cedeu. Como é que a gente sabe a diferença entre comportamento, falta de educação e já saúde mental, já está precisando de ajuda? Eu acho que os dois precisam de ajuda. No final do dia, eu acho que diferenciá-los talvez seja o menos importante. Mesmo quando é uma questão comportamental, né? E aí a gente precisa entender, porque por trás de todo comportamento tem algo que pode ser uma questão de laudo, né, de alguma especificidade cerebral de uma criança atípica, pode ser uma questão que vem um pouco aí da estrutura onde aquela criança convive, às vezes é uma situação temporária, ele passou por algo, perdeu alguém da família, enfim. Então, eu acho que aqui o nosso papel é colocar a luz em qualquer questão, e aí a gente vai entender, e aí esse é o ponto da parceria. Nós não vamos conseguir dizer se é saúde mental ou se é só comportamental. O nosso papel enquanto escola é chamar a família e falar, olha, a gente tem algo aqui e talvez seja o momento da gente procurar um psicólogo, procurar um apoio do especialista
e aí a escola atua junto com o especialista para a gente entender aonde, que espaço, o que está acontecendo naquela criança, com aquele adolescente, e a gente precisa ter essa parceria. Então, a gente atua muito com a rede de profissionais que acompanham os nossos estudantes, porque esse olhar é rico. Eu falo para as famílias, às vezes, a gente tem que expandir o olhar sobre o adolescente. A gente tem que olhar ele no contexto familiar, a gente tem que olhar ele no contexto social, no contexto escolar. Então, olha que rico. Na escola eu percebo ele na hora da aula, eu percebo ele nos espaços de intervalo, eu percebo como ele chega, como ele sai da escola. Então, essa cruzar diversos olhares sobre os adolescentes é extremamente importante, porque a gente vai se alimentando. Então, para mim, qualquer sinal, seja ele comportamental, é um sinal de que, olha, vamos entender, tem alguma coisa acontecendo. Tem uma coisa pedindo ajuda, né? ali. E vamos falar, então, sobre esses sinais que a gente percebe. Por exemplo, é ansiedade, é um excesso de sono, é uma agressividade, uma impulsividade, uma falta de condição de ficar centrado no mesmo assunto ou numa aula durante muito tempo. O que a gente pode observar que está muito em voga nessa geração agora? Quando a gente trata de criança, a gente vê a birra, né? A questão da frustração. Quando a gente vai crescendo e vai se desenvolvendo, aí a gente já entra dentro de um contexto dessa dependência desse objeto. O ser humano, ele tem um mecanismo muito grande de fugir da dor. Tá. Então, quando eu fujo da dor, eu pego como bengala alguma coisa, que muitas vezes pode ser o jogo, pode ser o celular, pode ser um vício em bebida, em comida, em consumismo. Então, a gente sempre tem esse movimento. A partir do momento aonde os pais começam a perceber, peraí, meu filho não era tão agressivo desse jeito. Meu filho não respondia tanto dessa forma. Nossa, mas lá na escola era o único lugar que meu filho não estava dando trabalho. Por que agora está dando trabalho lá? Já é um alerta para se procurar um profissional. Porque, como a colega falou, a gente não sabe o que está passando no interior daquela criança, daquele adolescente. A perda de um cachorrinho, né? Quando eu perco um animalzinho ou quando eu perco um colega da minha sala de aula que foi para uma outra escola, isso faz com que eu também mude o meu comportamento. Aí a gente trata de uma forma dentro do consultório. Se a gente vê que já está dentro de um processo patológico, psicopatológico, e esse acompanhamento, esse diagnóstico, ele é feito com psiquiatria ou pediatria, com a escola e com o psicólogo. Não tem como eu pegar um adolescente isoladamente e diagnosticar ele, né? Porque o comportamento dele comigo lá no consultório é um, lá na escola ele é outro, na família ele é outro, mas ele tem sintomas. Então, precisa ser avaliado, precisa ser percebido, né? Uma agressividade, uma impaciência, uma certa arrogância sobre aquilo que o pai fala. Mas eu tenho autoridade. Ele está pensando que ele está falando com a criança. Eu não sou criança mais. Eu já sei o que é bom para mim. Eu já tenho 6 anos. É isso. É muito Isso disso. é quando eu era criança. Eu já tenho 6 anos. Então, essas falas, elas falam muito de como que essa criança também está sendo educada dentro de casa. De novo, a gente volta. A criança e o adolescente é o sintoma da família. Então, será que eu, como família, eu não estou ausente? Será que eu, como família, não estou perpetuando o que a gente chama de transgeracionalidade, né? Essas culturas, esses costumes, esses valores que são não habituais para o momento agora? Né? A gente mudou, está tudo muito diferente, como você falou. A gente não era de uma era tão tecnológica como os nossos filhos de hoje em dia são. E aí a gente precisa entrar dentro dessa adequação e analisar. E eu falo, cada sujeito ele é único. E eu não posso pegar uma característica de depressão, de melancolia, de tristeza e falar que todos os adolescentes são assim.
Eu uso uma expressão com as minhas famílias, é um provérbio africano que diz: It needs a village to raise a kid. É lindo E é isso, gente, educação se faz em conjunto, né? É preciso uma vila inteira para criar uma criança. É preciso uma vila inteira, a gente tem que ter vários olhares em vários contextos, até porque tem lugares que perceber uma mudança, e o que você falou é importante, talvez para uma criança ficar quieto seja um sinal de problema, de que algo está acontecendo. Para outras, quando ela fica muito agitado, então por isso que eu falo do autoconhecimento e do conhecimento do estudante, do filho, da filha, enfim. Porque daí você vê a mudança de comportamento. Qualquer mudança de comportamento deve ser um sinal de alerta, tanto para a escola quanto para a família. Tá. A gente recebeu aqui, nessa época da retirada dos celulares da sala de aula, vídeos de crianças que estavam muito agressivas, né? A agressividade é um comportamento que a gente descobre que é muito presente nessa fase, que eles não conseguem muito se expressar, a emoção vem com força, eles saem de qualquer jeito. Muitas vezes, se não tem abertura para se expressar em casa, não sabe nem como colocar para fora e acaba saindo daquela forma meio vomitada, né? Meio agressiva. Esse comportamento do celular, dos jogos também, que às vezes são jogos muito agressivos que eles jogam, é sempre jogo de arma. Eu falo, gente, por que não criam jogos educativos, né? Jogos de inteligência, não tem? Tem. Porque tem muito jogo de guerra, muito jogo de agressividade. Isso mudou com a diminuição do celular? Acho que melhorou bastante, tá? Eu ainda acho que a gente está numa sociedade que está com um nível de tolerância e um nível de empatia muito pequeno. Uhum. E isso está nos jornais, gente. Você abre um jornal, você assiste um jornal, você vê, né, casos que, para mim, demonstram muito essa baixa tolerância. E eu acho que tem uma coisa... Eu fiz uma formação na escola sábado passado, tratando sobre isso, que é... Eu me desregulo ao longo do meu dia. Sim. E eu preciso identificar em que momento eu me desregulei e eu tenho que estabelecer estratégias para me regular. Porque, às vezes, eu preciso voltar. Eu me desregulei, veio uma situação muito desafiadora, me deu algum gatilho. Eu preciso ter uma estratégia minha para me regular, para eu poder trabalhar com o outro. Então, uma das coisas que eu acho que é muito importante que a gente entenda é aquela premissa do avião, né? Você primeiro precisa colocar a máscara de oxigênio em você para colocar no outro. Então, isso tem sido algo que a gente tem trabalhado muito com os nossos professores. Não adianta, numa situação como essa, que chega no caso de violência, você ir para o confronto com o adolescente. Você perde o seu réu primário. E não vai dar certo. Você não vai conseguir, você não vai sair... O adolescente não vai se regular. Você vai numa escalada de perder, de desregulação mesmo. Então, primeira coisa, se eu não estou regulado, e às vezes pode acontecer com família, com pai, com professor, enfim, aí eu vou pedir ajuda. Porque daí, para atuar, e aí você está aqui, você vai me orientar tecnicamente, para a gente conseguir atuar com um adolescente numa situação dessa, e eu vou ter que estar regulada. E acompanhar também, começar a preparar esse grupo todo para atuar preventivamente. Quando um adolescente ou até uma criança está perto de se desregular, ele dá sinais. Você consegue observar. Então, se você treina o seu olhar para conseguir perceber, tanto enquanto família, quanto enquanto profissional que atua com a criança ou com o adolescente, e aí você já cria estratégias de vamos dar uma volta. Eu aprendi várias estratégias nesse final de semana. Criança, você sopra a bolinha de sabão. Você quer fazer um mindfulness com balão. Enche o balão, esvazia o balão. E aí você vai ensinando aquela criança a se autorregular. O que é uma coisa que era para ser intuitiva, mas que está tão distante da gente. Coisas que resolvem. Respiração. É a primeira coisa para balizar o seu organismo. É o controle da respiração. Quando a gente está ansioso, a gente começa a respirar rápido demais e ofegante. Quantas vezes você para no seu dia para respirar? Calma. Isso ajuda demais, né? Sim. E você
enxergar, para ter essa antecipação, fala muito de escuta, de olhar, do que a gente está comentando aqui. Se a gente não tiver tempo de qualidade com esse filho, a gente não vai conhecer os sinais que ele dá. Se a gente não estiver olhando para ele, ou se a gente estiver no celular enquanto ele está aqui do lado da gente, a gente perdendo essa oportunidade, a gente não vai ter esse olhar. Eu quero ir para um outro lado agora, que tem muito a ver com vocês duas, com a profissão de vocês, uma neuropsicóloga e uma diretora de escola. Essa desatenção e todos esses sintomas que a gente comentou aqui, muitas vezes geram diagnósticos, né? Fala-se muito sobre o excesso de diagnósticos, mas se é sim ou não, o excesso de medicamento. Já ouvi muitos diretores de escola falando assim, Neila, agora eu administro celulares e medicamentos, porque antes eram só medicamentos, né? A gaveta está cheia de celulares e de remédios, dá o horário, eu tenho que dar o remédio de ansiedade de um, o remédio de TDAH de outro. Como é que está sendo vista essa questão hoje em dia? Tem muito mais jovens e adolescentes medicados. Por quê? Porque eles estão sem esse olhar dentro de casa, porque eles estão com muita internet. O que está acontecendo? O que a gente pode entender dessa situação? As questões dos diagnósticos sempre existiram. Só que, no nosso tempo, eles não eram laudados. A gente sempre tinha o sintoma. Eu falo, quem é que nunca viu ou nunca pegou um lápis e começou a ficar mastigando e deixava aquela ponta do lápis toda comida? Ali atrás, era no nosso tempo, ali a gente já tinha sintomas de ansiedade. Né? Nós somos uma geração que temos muitos autistas, muitos TDAHs, muitas altas habilidades e que não foram diagnosticados. Então, quantas crianças, quantos adolescentes cresceram e se tornaram adultos que têm uma baixa autoestima muito grande? Por quê? Porque sempre foi chamado de burro, de lerdo. Olha a minha mãozinha levantada aqui, quem está vendo pelo áudio. Minha mãozinha está levantada. Eu sou uma dessas que no passado diriam que tinha TDAH, não gostava de estudar, não quer nada com basquete. Eu descobri que eu amo estudar e que eu acreditei em tudo que me falaram. Não conseguia ficar parada assistindo a aula, mas era extremamente comunicativa, virei comunicadora. Isso que você está falando eu entendo perfeitamente. E a gente não tinha essa observação no passado. A gente não era visto. Então, hoje eu tenho dentro do consultório um número muito grande de pessoas procurando entender, né, o porquê que eu não me movimento de uma forma correta, por que eu não consigo fazer esse entendimento. Então, hoje a gente tem uma faca de 2 gumes, sim, né, porque aí já é mais uma terceirização, né, se terceiriza uma educação para a escola, se terceiriza um aquietar o meu filho para o psiquiatra, para o neuropsiquiatra, né, para poder diagnosticar, não, tá muito ansioso, e não. Às vezes a criança ela só tem uma energia. Às vezes a criança ela só tem habilidades. Não estou falando nem das altas habilidades. Uma habilidade mais forte para uma área. Então fica chato eu estudar matemática se eu quero viajar na fantasia da literatura, da história, da geografia. Então, assim, são preferências que muitas vezes estão sendo laudadas. Então, o laudo, a avaliação, ela é necessária quando se está tendo uma disfunção. Não é uma avaliação onde o paciente entra dentro do consultório e ali é só o neuropsicólogo e o paciente. Essa visita à escola, né, questionários e testes que são aplicados também dentro da escola, com a família. O adulto, a gente pega muito quem é que estava na vida dessa pessoa. Então, a gente tem que fazer um resgate muito grande para poder dar um laudo. E os pais estão identificando questões em si quando vão investigar o filho. Fala, mas eu tenho isso, mas eu tenho aquilo. Aí descobre que é também adultos que se descobrem no espectro, que tem TDAH e tudo mais. No passado, eu atendi uma criança que ela era muito esperta. E eu sempre sinalizava. Hoje eu não atendo mais criança. E eu sinalizava isso para a mãe. A criança recebeu alta, né? E aí, depois de muito tempo, a mãe precisou de um processo. E ela falou, Ale, você pode me atender? Eu falei, posso. Verifiquei a demanda. Eram demandas totalmente diferentes. Comecei a atender. E aí, eu virei e perguntei, né? Eu falei, tá, e fulaninha, como é que ela tá?
Como é que está o desenvolvimento lá na escola? E aquela esperteza. Alessandra, eu fiz o diagnóstico dela. Fiz uma avaliação. Você acredita que ela tinha mesmo o que você falava? Ela tem altas habilidades. Hoje, ela, já no final da adolescência, foi diagnosticada, né, com as altas habilidades, com o TEA, e está se fazendo um tratamento. E aí ela virou e falou para mim, Alessandra, eu preciso fazer um teste. Porque eu vejo nos meus 2 filhos características minhas. Coisas que eu também faço. Então, se ela será que eu também sou? E aí, quando eles conseguem esse diagnóstico, eles percebem até a rotina de dentro de casa. Esse movimento familiar, ele diferencia. Porque eles se tornam iguais, eles começam a entender e eles sabem, aquela família movimenta-se de uma forma. A nossa família se movimenta dessa forma e a gente sabe o porquê. Uma coisa que eu admiro hoje na educação antigamente a gente estava lá na escola, o professor falava. A gente escutava, escrevia. Dentro da neurolinguística, a gente sabe que a gente tem 3 processos de aprendizagem fundamentais, que é o visual, o auditivo e o sinestésico. Tantas pessoas que aprendem dessas 2 formas, do auditivo e do sinestésico. E a escola de antigamente só era o visual. Não contemplava essas outras pessoas que ficavam de fora. Não, hoje eles operacionalizam. Hoje eles trabalham com a sinestesia, né? Também. Aí vem a minha reflexão, né? Quando a gente olha para esse número de casos laudados, que realmente aumentou bastante, e medicados, às vezes, inclusive, no meu olhar, às vezes precocemente, a minha grande reflexão como educadora será que a escola entendeu que o mundo mudou, que os adolescentes mudaram, que os estímulos mudaram e que a escola tem que mudar? Eu me questiono muito e eu falo muito isso com os educadores. Quanto tempo, quando eu faço uma reunião de professores, dá meia hora tem professor levantando para ir ao banheiro, para beber água, para dar uma voltinha. Então, hoje, aquele modelo onde eu estudei e que cabia bem para mim, eu conseguia ficar 6 horas sentada num papel onde o professor era o centro do processo. Isso não cabe mais. Então, hoje, quem tem que estar no centro do processo é o estudante. Ele tem que ter esse hands-on, ele tem que ter um foco. Eu faço uma brincadeira que a gente precisa entender que não cabe mais um foco no que o professor ensina. O que a gente precisa olhar é o que o estudante aprende. Quando a gente aprender a olhar para a aprendizagem, a gente vai conseguir que eles voem. E aí é um pouco do que você falou também. O nosso papel enquanto escola é estimular esse estudante. Por quê? Eu sempre digo que num ambiente saudável, onde você se sinta pertencente, onde você se sinta escutado, que é diferente de atendido, né? Escutado, e onde você se sinta respeitado, não existe estudante que não vai ter um bom desempenho. Talvez o desempenho dele vai ser melhor na área de artes do que na área de exatas, mas ele vai alcançar o resultado que ele precisa em exatas também, porque é um ambiente saudável, onde ele relaxa, ele está aberto para a aprendizagem. Então, eu me questiono muito o quanto que, principalmente quando a gente fala em modelos de escola tradicionais, o quanto que essa também não é uma responsabilidade da escola, que espera que uma geração diferente, num mundo diferente, tenha o comportamento da escola de 50 anos atrás. E aí eu acho que essa é uma discussão que precisa se ter enquanto sociedade. Porque hoje a escola, e eu trabalho numa escola que usa isso, é uma criança em movimento. A sala não é para ser silenciosa, porque aprender nem sempre é no silêncio. O aprender é na discussão, é na conversa, é no debate. E a escola precisa entender isso. O aprender não é solitário, não são cadeiras enfileiradas. É o estudante em pequenos grupos, onde ele aprende. Vygotsky já dizia, né, da zona de desenvolvimento proximal. Então, acho que aqui também tem uma parte que é culpa da escola, que ainda quer repetir um modelo que não cabe mais para essa geração. O intercâmbio é importante, né? Então, eu acho que para a gente finalizar esse assunto, eu queria trazer uma reflexão e ver o que vocês trazem a respeito disso. Talvez afastar
a tecnologia, o celular de dentro das salas de aula tenha servido de mote para uma questão muito maior, que é precisamos mudar em todos os aspectos da nossa vida, porque de tudo que a gente trouxe aqui, a gente falou de muitas coisas a partir do celular, né? Olha quantas camadas a gente acessou aqui. Talvez a gente precise mostrar com esse comportamento que a gente precisa mudar o nosso modelo de pai e de mãe em casa, a gente precisa mudar o nosso modelo de escola, a gente precisa mudar o nosso modelo social, a gente precisa ouvir, escutar, acolher, amar, sobretudo amar. E como que você falou, escutar é diferente de atender? Isso. A gente precisa escutar mais e dar mais atenção. A gente pode encarar, então, essa retirada de celular da escola como um movimento extremamente positivo para essa mudança muito maior que a gente precisa, Natália? Com certeza, no meu ponto de vista, com certeza, mas entender que não é ele que vai resolver o problema, ele vai permitir que a gente comece a acessar uma série de outras camadas. Sempre vai ter que ter muita conversa, sempre vai ter que ter muita reflexão. E aí você falou em final, para mim, a palavra final é necessário equilíbrio. A gente não vai tirar a tecnologia, a gente não vai tirar o celular deles, até porque eu hoje penso como minha mãe vivia, porque hoje eu consigo ter uma clareza de onde minha filha está. Isso me dá também alguma segurança de, quando a gente fala em centros urbanos, de segurança, de entender que meu filho está bem. Hoje a gente tem muita violência, o celular também permite isso, né? Então, não é negar, mas é entender que espaço o celular ocupa, que espaço a família ocupa, que espaço a escola ocupa, que espaço a atividade física ocupa, que espaço a interação com seus pares ocupa. E aí a gente precisa voltar. Sabe aquela questão do pêndulo? Eu acho que os nossos avanços tecnológicos foram tão significativos. E eles são incríveis. O que a inteligência artificial hoje faz é incrível. Você poupa muito tempo se você souber usar bem a inteligência artificial. E aí esse tempo vai ser para quê? Para eu estar com a minha família, né? Esse resgate desse tempo, que a gente use a tecnologia para resgatar o nosso tempo, para que a gente busque o equilíbrio. Eu acho que é isso que a gente precisa. Maravilhoso. E aí, Alessandra? Concordo plenamente com a palavra equilíbrio e com o escutar. Eu trago o que eu escuto dentro do meu consultório todos os dias. Eu preciso olhar para minha família. Eu preciso olhar para cada membro, para cada movimento. A empatia, ela está ficando cada vez menos praticada. Eu não paro para pensar. Quando a gente estava falando ali das emoções, tem um livro muito bonitinho que é para crianças, mas que eu aplico com os meus adultos. É o emocionário. Porque muitas vezes as manifestações que a gente tem dentro de casa, com os nossos filhos, com os nossos pais, é porque a gente não consegue identificar essa emoção. Então, é um convite que eu faço. Compre um emocionário. Na hora que tiver uma crise dentro de casa, né, para poder regular tanto esse adulto quanto essa criança, vem cá, vamos pegar o nosso livro ali das emoções. Vamos ver o que é que está acontecendo com a gente. E aí a gente vai ver que não é raiva, que às vezes é frustração, que não é raiva, mas que às vezes é medo. E eu sabendo identificar o que eu estou sentindo, eu consigo escutar melhor quem está ali do meu lado, né? E a tecnologia, ela ajuda muito. A IA ajuda a diminuir algumas necessidades para que a gente possa ter mesmo mais tempo. E eu sempre falo, o que a gente precisa hoje em sociedade é estar com o outro. Mas estar é isso aqui que a gente está fazendo, né? Quantos momentos que a gente estava aqui conversando e a gente estava olhando no olho uma da outra. Então, é isso que está precisando hoje na sociedade. E está focada, né? Acho que uma coisa também que é muito importante é a gente entender que quando a gente está com, no meu caso, o nosso estudante, quando é com a minha filha em casa, eu reserve aquele tempo é dela.
sem nenhum estímulo extra, sem nada extra. Aquele tempo é o meu tempo de estar com ela. Isso também, eu acho que, mesmo que a gente não tenha tanto tempo, o tempo com foco, onde eu estou prestando atenção em você, eu estou te escutando de uma forma muito genuína, também faz muita diferença. É estar presente, né? É Sim. estar presente de coração. A gente tem que entender que a gente é individual e que, ao mesmo tempo, a gente é coletivo. Espero que vocês tenham gostado, viu? A gente falou hoje aqui com a Natália Rocha, que é diretora da Mapleberry, uma escola bilíngue, e está acostumada com esse envolvimento entre pais, alunos e sala de aula. Falamos também com a Alessandra Araújo, que é psicóloga e neuropsicóloga, e trouxe o termômetro dos consultórios. Foi um assunto muito rico. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós estamos em todas as plataformas, Deezer, Spotify, estamos no Record Plus, no YouTube. Nos acompanhe e envie esse podcast para quem você quiser. E até o nosso próximo encontro.